Pessoal, bom dia, né? A partir de agora, vamos continuar, né, com o nosso estudo aí. Nós já finalizamos, né, o volume 1, agora vamos estar entrando no volume 2, tá? E eu vou dar assim, semana 1, volume 2, capítulo 1, e assim nós vamos estar distribuindo o conteúdo. Nós vamos começar falando do gênero dissertação escolar, que é o primeiro gênero que nós vamos ver agora do volume 2, ok? Mas antes de apontar para esse gênero de dissertação escolar, eu quero pontuar com vocês o que nós vamos estar vendo, né, nas próximas unidades aí do nosso livro, tanto de gramática como de gêneros textuais e de produção textual. No nosso conteúdo de gêneros textuais, nós vamos entrar com a dissertação escolar, vamos pontuar o que é notícia e vamos falar da poética indígena, textos relacionados a esse ambiente, né, indígena aí, ok? Tá? Com relação aos conteúdos de gramática, nós vamos estar pontuando a transitividade verbal. Professora, o que é transitividade verbal? Não me lembro. Nós vamos rever o sujeito, o predicado, vamos falar do verbo intransitivo, do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, do objeto direto, objeto indireto, tá? O outro conteúdo será a regência verbal. Depois nós vamos ver as vozes verbais, que é ativa, passiva, reflexiva. E por último, as locuções verbais, ok? Que é a próclise, ênclise, mesóclise, tá? É esse o nosso conteúdo. Em produção de texto, nós vamos estar falando dessa dissertação e as produções com relação a esse texto dissertativo, argumentativo, que é o que vocês vão começar a ver agora, tá? E também vamos pontuar o jornal, no caso, o suporte jornal e suas vertentes, ok? Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa apresentação aqui. Olha só, a dissertação escolar, ou gênero, né? Texto dissertativo argumentativo, que é onde nós vamos encontrar isso. Eu coloquei aqui para vocês verem. Qual a sua opinião? Queremos ouvir você. Opinião do leitor, que é de quem está lendo, no caso, né? E mais uma vez eu coloquei aqui uma imagem engraçada de qual a sua opinião. Porque para falarmos da dissertação escolar, temos que pontuar, primeira coisa, que é o que tem no livro de vocês, né? Quem dá início aí o volume 2 é qual a sua opinião? E ele pontua, eu vou colocar para vocês o que tem no livro de vocês aqui. Ele faz assim, ó. Sua cidade tem problemas? Qual é o pior deles na sua opinião? Ele está de novo aqui, ó, perguntando. Tudo envolve a opinião do leitor. 2. Pense em uma ou mais formas de resolvê-lo. Você vai pensar e vai ter que criar uma solução para esse problema. E geralmente existe mais de uma forma de resolver um problema urbano ou social. Como se decide qual é a melhor solução? Então, vocês vão ter que ter a opinião de vocês, pensar como vai resolver esse problema que vai ser apontado, né? Então, isso aí vai ser um texto de origem dissertativa ou argumentativa. Você tem que ter sua opinião, tem que levantar argumentos e tem que ter uma solução para esse problema, ok? Vamos lá, da sequência ao nosso slide. Aí eu coloquei aqui, o que é escrever? Porque eu não posso falar de dissertação, de textos argumentativos, se eu não sei nem o que é escrever. Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou montar meu texto? Olha o garotinho aqui que eu coloquei uma imagem engraçada para vocês estarem, né, vendo. Será que é tão fácil escrever? Tá bom? Vamos lá. Aí ele cheio de duvidazinhas aqui, ó. Será que as opiniões dele? Vamos lá. Eu coloquei assim, uma breve introdução aqui dos textos, né? A organização tipológica do texto. Nós temos textos narrativos, que tem uma sequência de tempos, descritivos, onde tem a sequência de localização, os expositivos, que é a sequência analítica, o argumentativo, ó, sequências contrastivas explícitas e o injutivo, que são as ordens, né, que são sequências imperativas. Quando eu falo um verbo de imperativo, eu estou mostrando que eu tenho uma ordem, um desejo, uma opinião, tá? Nós, dentro
Mas dentro da dissertação escolar, nós vamos estar vendo o texto que ele é um texto expositivo, que ele tem as sequências analíticas, aqui vocês vão pensar no que vão estar escrevendo, tá? E mostrando essa sequência analítica por meio de argumentos, que são essas sequências aqui de a favor ou contra, de causa e consequência, e assim sucessivamente, ok? Vamos lá. Olha aí, ó, o gênero textual, ele é um gênero textual usado em ambiente escolar, tá? Tem como proposta a produção de um texto argumentativo com desenvolvimento de temas de relevância social. Geralmente, o texto que vocês vão estar vendo dissertativo argumentativo, ele tem que ter de caráter social. Se eu vou falar assim, vou dar um exemplo para vocês. O trânsito de Boa Vista, tá? Vocês vão me dizer quais são os problemas do trânsito de Boa Vista. Vocês vão gerar argumentos para poder falar sobre os problemas do trânsito de Boa Vista. Aqui, o autor deve apresentar uma solução para esse problema. Então, vocês vão me criar, o tema vai ser, né? O começo do nosso texto vai ser o trânsito de Boa Vista. Aí vocês vão falar, criar argumentos para solucionar, para pontuar, né? Esses problemas do trânsito de Boa Vista. E o último, vocês vão procurar uma solução para esse problema. Eu vou estar mostrando aqui nos slides para vocês como nós vamos estar desenvolvendo esse texto, ok? A estrutura totalmente da dissertação escolar. Vamos lá? Dissertação escolar. Então, estamos aqui. Ele é um gênero do ambiente escolar. Por que ele fala que ele é um gênero de ambiente escolar? Porque ele está presente no Enem, nos vestibulares, tá, gente? Então, ele não deixa de ser, o principal ambiente dele é o escolar, como está aqui, dissertação escolar. Aí vocês vão desenvolver, como eu pontuei lá, essa escrita. Vocês vão produzir esse texto. E a última, vocês vão criar a solução para esse texto de vocês. Aí coloquei aqui como, ó, ele fez a pergunta, depois ele ficou pensando. E aqui em cima ele tem uma luzinha apontando que ele achou a solução para aquele problema, ok? Vamos então lá dando sequência. Então, olha só, atividade que envolve os aspectos de natureza, linguística, cognitiva, pragmática e cultural está ligada à dissertação escolar, porque tudo aqui envolve a escrita. Linguística são as regras gramaticais, como, porque para produzirmos um texto nós temos que fazer uma pontuação, temos uma ortografia, a concordância, uma coesão, uma coerência, as variedades linguísticas, a clareza das ideias, uma linguagem de forma clara e direta, tem que estar dentro da nossa norma padrão, não dentro de uma linguagem informal e coloquial, ok? Cognitiva, a gente tem que ter um conhecimento a respeito daquele tema, nós temos que estar lendo para conhecer aquele tema que vamos discutir, vamos debater. Temos que ter pragmática. A linguagem desse texto, ela tem que estar no uso da comunicação, no meio social, como eu já pontuei. Ou cultural, né? Literatura, arte, música, como vários dos temas do Enem aí, que ele abrange, né, a parte de literatura, de arte, de música e os próprios temas ligados, né, a esse meio social aí, ok? Vamos lá, dando sequência. Aí eu coloquei aqui, a escrita é o resultado de quem? Da linguagem, que nós temos o sujeito e o texto, ou o sujeito que cria essa linguagem que vai produzir um texto, tá? Dissertação escolar, novamente, olha lá, não se escreve sobre o que não se conhece. Como eu pontuei, como você vai escrever um texto que você não tem domínio sobre ele, que você não tem conteúdo sobre ele? Só se escreve o que se conhece, não o que não conhece. Se eu falasse para vocês, vamos fazer um texto argumentativo sobre o que nós estamos vivendo hoje, sobre a pandemia do Covid-19. Vocês teriam como me relatar como seria, como é a situação que o mundo está vivendo hoje? Sim, vocês teriam, porque vocês estão vendo direto nas mídias, vocês estão vendo nos jornais, na internet. Então é um tema, é um assunto que vocês conhecem. Agora, se eu pegasse o tema sobre, vamos ver aqui um tema que não está em alta, vou pegar qualquer tema aqui. Se eu colocasse assim, descreva para mim
sobre a situação do cachorrinho, do Joãozinho, na casa da avó. Você teria como descrever? Não, porque é um tema, é um assunto que é de relevância pessoal e não tem nada a ver de estar em mídia, de estar em jornal, ok, gente? Vamos lá. Então, olha aqui. Olha a estrutura da nossa dissertação. Nós temos que ter um tema ou tese, tá? Os argumentos dele para termos uma proposta para solucionar esse problema. Então, o tema, eu posso dizer, o tema será o trânsito de Boa Vista. Quais os argumentos para pontuar sobre esse tema, sobre esse trânsito de Boa Vista? Por que ele está bom? Por que ele está ruim? E etc. E a proposta que eu vou dar para essa tese aqui, com esses argumentos, gerando aqui uma conclusão, tá? Do meu texto. Continuando. Então, vamos lá. A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Lembrando que argumento ele tem que estar embasado em fato e opinião, tá? Aí os argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve corresponder ou deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. As estratégias argumentativas, que são os recursos utilizados para desenvolver os argumentos. Aí ele vai pontuar aqui. Que elementos a gente pode estar falando para levantar esses argumentos? Aí ele colocou dados estatísticos, citações, vou colocar para cá assim para ficar mais fácil. Ó, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, não é só fato, viu, gente? Tem que ser verdade, tem que ser provado, tá? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas e lugares. Por exemplo, como eu falei do Covid, né? Da pandemia que nós estamos presenciando hoje. Eu posso levantar aqui, segundo dados, né, da Organização Mundial de Saúde, é um dado estatístico correto, eficaz, comprovável. Pessoas da área especializada que está pontuando, são os médicos, são os cientistas, ok? E eles podem estar fazendo alusões históricas, tipo lá no passado, qual foram outras pandemias que nós tivemos? E fazer comparações entre esses fatos, essas situações e épocas nos lugares que nós estamos vivendo hoje, né? A situação que nós estamos vivendo hoje, ok? Vamos lá. Olha aqui. Então, voltando à nossa estrutura, né? Que é a tese, o argumento e a conclusão. Aqui não deixa de ser diferente o começo, o meio e fim. Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui é a ideia central, é o que vocês vão usar para começar. Lá os dados estatísticos, a fala de alguém especializado e etc. O meio vai ser o desenvolvimento, onde eu vou estar usando aqueles argumentos comprovados lá para que eu possa juntar com a introdução esses argumentos e criar uma proposta, uma solução para esse final do meu texto, ok? Tá? Vamos na sequência. Então, mais uma vez, então a estrutura aí aqui já vamos falar da estrutura de cada parágrafo do texto. Então, nós temos lá o primeiro parágrafo, que seria a introdução ali, o primeiro momento é o tópico frasal que a gente fala, que é a primeira frase a qual contém um assunto, a delimitação e o objetivo do autor, certo? Depois nós vamos ter o desenvolvimento, ampliação da proposta inicial e a conclusão, tudo que eu já pontuei, o começo, o meio e o fim. O começo usando aí os dados, alguma forma de introdução, os conectores, né, de introdução vão estar aqui, os conectores de desenvolvimento aqui para estar mostrando os argumentos aqui e a conclusão que vai ser a solução desse problema que nós vimos aqui, certo? Vamos dando sequência, né? Aí a estrutura padrão, como eu falei, primeira parte, segunda parte, terceira parte, reforçando mais uma vez a apresentação do tema e da tese, os argumentos para sustentar essa tese, porque o texto ele tem que sustentar o que eu estou falando.
senão ele fica um texto solto, sem expectativa nenhuma para o meu leitor. Então, eu tenho que fazer um texto que prenda a atenção do meu leitor. Quando vocês forem fazer o vestibular ou o Enem, vocês têm que criar uma redação, um texto dissertativo argumentativo que prenda a banca, que a banca tenha interesse em ler o texto de vocês. E é por meio desses argumentos aqui, ó, que isso vai acontecer. E a conclusão, né, como eu já havia pontuado, que é a intervenção social, né, que é tudo, a maioria vai ser de cunho social, da esfera social, e de forma resumida. Geralmente esse texto aqui, gente, vai ter até no máximo 30 linhas, tá? Vamos continuar. Aí eu vou reforçando mais para vocês. Aí aqui, ó, o texto dissertativo argumentativo. Nós vamos entrar mais agora específico no argumentativo. Qual é o objetivo dele? É expor, é argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos convincentes em defesa dessas nossas posições, tá? Vamos lá. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é o que eu já venho pontuando. Falar de dissertar, do gênero textual dissertação, é ter um texto que tenha começo, meio e fim, onde eu vou pontuar o desenvolvimento de um assunto, que esse assunto vai ter uma tese, tem um tema, tem uma tese, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Quer discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou convencendo, persuadir, gente, é convencer o leitor a ter um ponto de vista dele com relação ao que você escreveu, o que você falou, o que você pontuou. Mais uma vez, dentro dessa estrutura, um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Ele não pode ter só o começo, só o meio, só o fim, tá? E nesse sentido aqui, os maiores problemas do texto dissertativo são expor as ideias desordenadas no papel, é não ter uma organização, uma ordem cronológica, uma lógica das minhas ideias. Não pode faltar uma linha de raciocínio, que é a minha coerência. Eu tenho que saber o que eu estou escrevendo, a ordem desse desenvolvimento do meu texto. Não relacionar uma ideia com a outra, eu tenho que relacionar as ideias, elas têm que estarem conectadas, porque senão meu texto vai ficar um texto solto. E a intenção não é essa, a intenção é ter meu texto junto com começo, meio e fim, totalmente estruturado, onde eu tenha meu tópico frasal, a minha introdução, tenho o meu desenvolvimento com os meus argumentos, como eu venho pontuando, e tenho a solução desse problema lá embaixo. Então, vocês vão opinar dessa forma, mas não opinando de forma eu penso isso, eu acho isso, tá? Vocês vão colocar de forma impessoal, sempre acredita, se pensa, se tá dessa forma. Eu vou mostrando aqui para vocês na estrutura. Em resumo, a linguagem, qual é a linguagem do texto dissertativo? A linguagem nesse tipo de texto é denotativa. O que é denotação? O que é conotação? Isto é, preocupada com a informação. A linguagem denotativa é aquela linguagem real, a do momento. E a linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, tá, gente? Então deve ser usada uma linguagem impessoal e objetiva para que busque a apreensão do meu leitor. Ela tem que ser clara, direta, ok? Com emprego da forma culta, que é o que eu venho falando, tem que ser a linguagem formal e não a linguagem informal cheia de gírias, cheia de erros, de repente um internetês num texto, né? Nós não podemos estar utilizando, ok, gente? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó, a pessoa versus a Luizinha, porque ele tem que ter um insight, que é a busca para desenvolver esse texto, né? Então ele colocou aqui a argumentação, estratégias de comprovação, raciocínio e provas, porque tudo tem que ser provado. A persuasão, que é esse convencimento do meu leitor. Que estratégia apelativa eu vou utilizar para que esse leitor se sinta interessado em ler o meu texto, tá, gente? A sedução, a intimidação, a desqualificação, nós temos que estar pontuando, vendo tudo isso.
tá? No nosso texto aí, o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Vamos lá. Os tipos de argumentos. Nós temos um argumento concreto, um argumento lógico e um argumento autoritário. No concreto, esse tipo de argumento é uma prova cabal do que está sendo dito pelo autor e trata de dados estatísticos oriundos de pesquisas confiáveis. Eu já falei para vocês, igual com relação à pandemia que vivemos hoje. De onde temos os dados? Da Organização Mundial de Saúde, não é isso? Então, são dados confiáveis. Fatos reais que comprovam tem que ser provado, tá, gente? A tese do autor. Textos legislativos tem que ter aqui, ó, leis de todas as instâncias, tá? Então, tudo aqui é provado, então são argumentos concretos. Argumento lógico. Já esse tipo de argumento é oriundo, que vem de um raciocínio lógico que estabelece relações de sentido lógicas, como, por exemplo, comparações, causa e efeito, deduções, hipóteses, inferências e etc. Tá? Um argumento autoritário. Esse tipo de argumento traz uma citação de uma autoridade, como aqui no caso que eu já venho pontuando, seria dos médicos, dos especialistas, dos pesquisadores, onde um especialista sobre o tema abordado, pela proposta da redação que pode ser um pesquisador, olha aí, ó, um pesquisador, como eu pontuei, um professor, tá? Um profissional formado na área ou imerso no tema, uma pessoa que tenha conhecimento daquele tema, tá? Então, esse aqui é o argumento autoritário. Então, nós vimos 3 tipos de argumentos aqui, ok? Vamos lá. E, gente, essa foi a nossa aula, tá? Com relação à dissertação escolar. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tá? Que envolve aí, né, o nosso começo, o nosso meio e nosso fim, que é a estrutura da nossa redação escolar, tá? Sendo assim, agora eu me despeço de vocês. Dúvidas, né? Vocês podem estar tirando nas tutorias, anotem as dúvidas, mandem para o e-mail, como já foi passado no Clipe Escola, porque fica mais fácil para trabalharmos. Peguem esse vídeo, estudem, voltem, reforcem o conteúdo, tá, gente? Observem aí, tirem as dúvidas, já tem atividade lá para vocês, já coloquei as páginas que tem que ser feitas. E nós vamos estar dando essa sequência aí, tá? No próximo vídeo, acredito que nós vamos estar pontuando agora o conteúdo de gramática, o primeiro conteúdo de gramática, tá? E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e bom estudo, ok?